Muito pior do que ser perseguido é ser seduzido e não perceber. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo. Para que a gente chegue mais longe, para que esse canal cresça, se você acredita no conteúdo que a gente faz por aqui, falando de Bíblia, de teologia, todos os dias, 2023 a gente tem uma proposta ainda mais ousada, que eu vou detalhar aí durante as próximas semanas e principalmente entrando no novo ano, mas eu preciso da tua ajuda para que esse projeto seja um pouco seu também. No mínimo, você pode se inscrever, no mínimo, você pode dar um like no vídeo e compartilhar, no mínimo, mandar esse vídeo para alguém, se esse vídeo te abençoou. Você que está com a gente há mais tempo, considere a hipótese de se tornar um membro. Você que já é membro, o meu agradecimento é por sua causa que esse canal evolui, é por sua causa que a gente está esteticamente mais bonito, seja nas thumbnails, seja no cenário, seja na edição. É você que me ajuda a fazer isso e eu te agradeço. Mas, se você ainda não é um membro, só considere a hipótese de se tornar um membro se você já nos acompanha há mais tempo e realmente acredita naquilo que a gente tem feito, tá bom? Muito bem, eu falei sobre perseguição e sedução, que é uma coisa assim que a gente não para pensar muitas vezes. Esse lance da perseguição ficou muito em voga recentemente no papo do cristianismo. E quando a gente olha pro texto bíblico, pro Novo Testamento, a ideia de perseguição ela está presente ali. Então é natural que se a gente está lendo a Bíblia com frequência e o Novo Testamento com frequência, a gente acabe procurando pontos de identificação e esse tema da perseguição ele seja mais enfatizado, mais falado, mais comentado. Isso é normal. Ainda que exista uma certa resistência de parte de nós de tratar desse tema como um tema real dentro do que acontece no Brasil, porque no Brasil o cristianismo é maioria, e falar em perseguição a cristãos no Brasil, embora possa haver preconceitos aqui e ali, embora possam haver pessoas prejudicadas aqui e acolá, falar em perseguição no contexto brasileiro atual, às vezes parece forçar a barra, isso faz com que algumas pessoas torçam o nariz. Também é fato que é natural falar de perseguição, porque o texto bíblico, especialmente no Novo Testamento, enfatiza isso. Nós temos um caso no texto bíblico que é especialmente relevante quando a gente fala em questão de perseguição, que é o livro de Apocalipse. As igrejas que recebem as cartas no início do livro de Apocalipse, aquelas igrejas situadas na Ásia Menor, se não estão sendo perseguidas, estão na iminência de serem. E o fato dessas igrejas cultuarem a Jesus no contexto do Império Romano, o fato delas cultuarem, adorarem alguém que foi crucificado pelo Império, num contexto em que o Império é quem domina, o fato dessas pessoas dizerem que o rei é Jesus e não César que o crucificou, certamente as coloca sob risco de serem perseguidas. O que é curiosamente, eu diria, irônico, é que uma boa parte das advertências a essas igrejas tem pouco a ver com perseguição e enfatiza mais a sedução. Por isso que eu estou te falando que ser seduzido sem perceber talvez seja pior do que ser perseguido. Porque a perseguição ela é um elemento exógeno, ela não depende tanto assim de você. Então, na medida em que você prega o evangelho, é possível que isso provoque pessoas que são contrárias àquilo que você está pregando e, eventualmente, isso se desenvolva naquilo que é uma perseguição. Agora, quem vai te perseguir é quem vai te perseguir, é um elemento exógeno, não é você que provoca, é outra pessoa perseguindo você.
Agora, a sedução não. A sedução, ela envolve muito o âmago do teu ser, ela envolve muito aquilo que está aqui dentro. E a sedução ou a resistência a ela é algo que tem muito mais a ver com as nossas próprias práticas devocionais e aquilo que a gente tem capacidade de fazer ou de responder. Por isso, eu digo que preocupar-se com sedução é algo que é espiritualmente mais bíblico do que preocupar-se com perseguição. É muito curioso que essas igrejas que estão na iminência de serem perseguidas ou estão sendo perseguidas já, elas sejam advertidas quanto a serem seduzidas. Eu queria te convidar a ler comigo a Bíblia 365, cujo link está aqui na descrição, caso você queira adquirir a sua, chega na sua casa pela Amazon. O livro de Apocalipse, capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 18, e a gente vai observar a sedução específica no caso da igreja de Tiatira. O texto diz o seguinte, escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz, abre aspas, né? Então, sei de tudo que você faz. Vi o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Então, é uma igreja que tem crescido nas principais coisas, né? Amor, fé, serviço, perseverança. Olha só, Paulo diz que as 3 coisas mais importantes são a fé, a esperança e o amor. Entre essas 3, a esperança é maior. Esperança é maior, o amor é maior. 1 Coríntios capítulo 13. Né? Entre essas 3, o amor é maior. Aqui a gente está vendo uma igreja que está crescendo em todas essas coisas, amor, fé, serviço e a perseverança. Tá? Contudo, tenho contra você uma queixa. Uma única queixa, olha só. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Vamos lá. Uma igreja super legal, mas tem algumas pessoas dessa igreja, e a igreja tem permitido que isso aconteça, que se contaminam com essa profetisa chamada Jezabel na sua prostituição e imoralidade. Bom, Jezabel aqui é talvez apelido, se você quiser. O Craig Koster, que é um dos melhores comentaristas do livro de Apocalipse, ele trata isso como um apelido. Então, seria uma profetisa real, certo? Mas que não tem esse nome. João aqui faz alusão, obviamente, a Jezabel, esposa de Acabe, que introduz no culto do Reino do Norte, no Reino de Israel, a adoração a Baal e a Zerá. Se você quer saber mais sobre Jezabel, sobre a Zerá, você pode digitar aí Victor Fontana Jezabel, Victor Fontana Azerá. Tem 2 vídeos, um para ela, Jezabel, um para ela, Azerá. E são 2 vídeos que eu diria que são 2 dos melhores vídeos aqui do canal, em termos de pesquisa, etc. Tá? Então, João está fazendo alusão a esse personagem do Antigo Testamento que introduz a idolatria no Reino do Norte, no Reino de Israel. Reino do Sul, Reino de Judá, Reino do Norte, Reino de Israel. Jezabel é esposa do rei de Israel, que reina de Samaria, a cidade que origina os samaritanos no Novo Testamento. Ela é a pessoa que introduz o culto que era presente ali entre o pessoal de Ugarit, o culto ugarítico, a Baal e a Zerá. Enfim, você pode assistir lá o vídeo de Azerá, o vídeo de Jezabel, você vai entender tudo muito bonitinho, com mais detalhes. O ponto é,
João parece estar fazendo essa alusão porque o que existe em Tiatira é uma condição de prosperidade que não existe na maioria das igrejas ou das cidades nas quais as igrejas se desenvolvem ao longo do primeiro século, como descritas no Novo Testamento. Tiatira é uma cidade próspera. E é uma cidade próspera, em especial pela atividade têxtil. Você tem grandes organizações de artesãos. Agora, para você participar, para valer, do comércio de Tiatira e usufruir dessa prosperidade que ali acontece, você tem que participar dos festivais de Tiatira. Então, quando João fala a respeito das comidas sacrificadas a ídolos e da participação na prostituição dessa Jezabel, João não está falando de qualquer tipo de participação idólatra em relação a alimentos dedicados a ídolos, tá? João não está falando meramente daquilo que a gente vê, por exemplo, Paulo, quando orienta o pessoal da igreja em Corinto, quanto à carne do mercado, que pode ter sido sacrificado a ídolos, então tem gente que prefere não comer, mas está tudo bem, se você comer em casa não vai acontecer nada demais, coisa desse tipo. Não, aqui nesse caso específico, João está se referindo a um tipo de alimentação bem específico. Uma alimentação cultica que acontece ritualmente num ambiente de festivais que existem para celebrar as divindades locais, que são várias, no ambiente da cidade de Tiatira, e mais especificamente também o culto a César. Aqui o culto a César, claro, Domiciano, o César da época, com a sua figura semidivina, e aqueles imperadores que já morreram, adorados de fato como deuses. Tá? Então, a gente está falando aqui de idolatria pura e simples. Para você fazer parte do comércio, e aí está a sedução. Para você fazer parte daquilo que o comércio de Tiatira propicia, você precisa fazer parte dos elementos rituais e dos elementos idólatras que ali estão. E há uma mulher dentro da igreja que viabiliza isso para aqueles membros da igreja, e ela é apelidada por João de Jezabel. O elemento sedutor é justamente esse. Para que você faça parte do círculo mais elitizado da cidade, você precisa participar da prostituição. E nesse caso aqui, aparentemente, prostituição bem literal também. Você tem uma prostituição no sentido de você vender os seus ideais, algo mais abstrato, mas possivelmente aqui a gente está falando nesses festivais de prostituição literal também, de simplesmente você usufruir dos serviços eróticos dos sacerdotes desses templos, tá? E Jezabel viabilizaria isso. Essa moça apelidada de Jezabel viabilizaria isso. No nosso tempo, nós temos as nossas próprias seduções para que a gente participe dos círculos mais elitizados dos quais nós frequentamos. Para que a gente tenha o conforto da maneira como a gente entende que a gente, entre aspas, merece. Então, nós até mesmo criamos espiritualidades que façam com que a gente obtenha sucesso, dinheiro, conforto, porque pelo mundo a gente já foi seduzido. Então, quando a gente começar a falar sobre ser perseguido ou não porque a gente prega o evangelho, a primeira pergunta que eu acho que a gente deveria se fazer é: a nossa maneira de pregar o evangelho que a gente tem vivido como igreja reflete uma igreja que olha para os seus tempos, para os tempos dos seus dias e vive em amor, em fé, crescendo, sem permitir que se contamine pelas seduções do nosso tempo, em especial aquelas que propiciam sucesso, conforto, uma mudança de status social? Ou será que o que a nossa igreja tem feito e o evangelho que a gente prega seja um evangelho que até fala da salvação em Jesus, mas tem uma ênfase muito forte naquilo que o consumo é capaz de nos prover, para que então a gente tenha felicidade?
Porque se for a segunda opção, se a gente está dizendo que vai ser perseguido pelo evangelho, mas o evangelho que a gente prega é meramente uma mensagem que foi cooptada pela sedução desse mundo, Deus dá um tempo para que a gente se arrependa. Mas é isso. A perseguição que a gente vai sofrer não é por causa do evangelho, porque não é o evangelho que a gente tem pregado. É porque a gente é mesquinho. Esse era o meu recado para hoje. Se esse vídeo de alguma maneira tocou o seu coração, compartilhe ele com alguém. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.